Bom dia, quarto ano. A Projosi hoje trouxe para vocês uma leitura bem interessante, certo? Um conto. Não vai ter assunto, Projosi? Com certeza, é um assunto, é um momento de relaxamento. Então, eu trouxe um texto, vou fazer a leitura com vocês, vou explorar esse texto e vamos estar desenvolvendo os questionamentos, certo? Caso não dê tempo na aula, a gente resolve em casa, ok? Lá na página 208 de Geografia, nós temos o Conto do Japão. Conto do Japão. Então, leia o Conto do Japão junto com a sua turma. Por que as lebres roem as cascas das árvores? Você sabe disso? Por que as lebres roem as cascas das árvores? Projosi não sabia. Vamos descobrir? Em tempos muito remotos, o sapo um dia estava sentado em uma colina, todo contente com a tigela de mingau de milho diante dele. Ele havia estado em uma festa e na despedida deram-lhe uma tigela com mingau. Quando quis começar a comer um bom doce e doce mingau, passou uma lebre. Ah, mas que belo dia, disse a lebre. Não seria o dia ideal para um pequeno desafio? Adoro desafios. A lebre estava faminta e pensou em como poderia saborear o doce mingau. Vamos disputar uma corrida, disse ela. O primeiro prêmio é a tigela cheia de mingau. Deixamos a tigela escorregar colina abaixo. Quem primeiro alcançar o mingau ganha a corrida e o direito de comê-lo todo. O sapo pensou rapidamente. Por mim, disse ele. Mas como sabia que a lebre podia correr muito e que ele próprio era muito lento, colocou furtivamente um pouco de água na tigela. Quando então deixaram a tigela escorregar a colina abaixo, a lebre saiu em disparada. Ela era tão rápida que nem notou que poucos metros adiante a água começara a soltar o mingau da tigela. O mingau ficou pendurado em um galho de árvore. A tigela vazia escorregou colina abaixo, cada vez mais rápido. A lebre dava grandes saltos atrás dela e logo já havia alcançado, mas como se admirou ao ver que a tigela estava vazia. Coitada da lebre, né? Se deu mal. Lá em cima, na colina, no tronco da árvore, estava o sapo comendo tranquilamente o doce mingau, que ficou pendurado na casca de uma árvore. Olha que sapo esperto. Como isso é bom, disse o sapo, saboreando seu prato. Então a lebre desejou um bom dia ao sapo e sumiu na selva. Logo depois, a lebre, tão faminta, começou a roer a casca do tronco da árvore, onde havia restado um pouco de mingau. Desde então, as lebres roem a casca das árvores quando estão com fome, sempre esperando que a casca tenha gosto de mingau doce de milho. Interessante, né? Então, olha bem esse conto. A lebre é sempre muito esperta, né? Muito rápida. Gosta aí de fazer, propostas de desafio para os outros animais da floresta. Em uma outra história, ela, quer se aproveitar da forma, tão lenta que a tartaruga anda e faz a proposta aí de uma corrida e se dá mal, Porque dorme demais, se acha autossuficiente. Dessa vez, novamente ela se deu mal, porque sabia que ia conseguir pegar a tigela, já que o sapo não conseguiria pular tão rápido. O sapo poderia não ser rápido, mas era inteligente. O que foi que ele pensou? Então, eu sei que eu não vou conseguir pegar essa tigela de mingau, porque eu não vou pular muito rápido. Então, eu vou colocar água dentro da tigela, que na medida que ela for caindo, o mingau vai ficar preso, grudado, porque o mingau ele tem uma forma, diferente de alguns outros alimentos.
né, mais grosso e onde fica, né, ele ficou colado, grudado, e a tigela vai seguir sem nada, e a lebre não vai perceber porque ela está rápida, querendo comer, tá faminta, ela não vai nem perceber que isso vai acontecer. E o sapo deixou ela embora. Quando parou no lugar onde estava a árvore, o sapo ficou lá, ó, comendo tranquilamente, saboreando o seu mingau, enquanto a coitada da lebre pegava a tigela vazia. E aí ela se aborreceu e foi embora, retornou e começou a roer, né? Tirando os restos que o sapo deixou do mingau. Então, é um conto interessante sobre essa espécie, né, de animal, o coelho, né, a lebre. Normalmente dizem que eles comem cenouras, eles vivem, são herbívoros. Mas aí é interessante em relação a roer as cascas. Porque eu não sei se vocês já perceberam, dentre as espécies animais, quando eles estão com dor de barriga, eles costumam comer algumas folhas ali, né, para que eles se sintam melhor. É interessante essa forma, né, de convivência do animal com o ambiente. E na atividade, lá na página 210, diz assim: discuta as perguntas sobre o texto lido com sua turma. Então, vamos ver, né, que perguntas trazem esse texto. Na primeira questão diz assim: como você imagina o local onde se passa o conto? Então, como você acha que é esse ambiente? É na cidade? Como é o local? O que é que tem? Então, ele já começa dizendo que ele está sentado em uma colina, né? E aí, nesse espaço, com certeza, né, tem árvores, é um espaço, né, com a paisagem natural belíssima, porque é um espaço onde vive essa espécie de animais, certo? Então, nós percebemos quando ele falou que a lebre fugiu da selva, percebemos logo uma floresta, uma pequena floresta, um espaço, né, cheio de flores, um ambiente, né, bonito. Então, vou orientar cada questão, mas você vai estar respondendo elas em seu caderno, ok? Quarto ano, lá em Geografia. Você coloca a primeira questão e coloca só a sua resposta. Primeira questão da página 210, para que você saiba onde você colocou. Na segunda questão diz assim: quais as cores, as formas, os odores e os sons que você imagina que compõem o local? Olha que interessante, cores e formas. A matemática vai passear por aqui também. Cores. Deve ter muito verde, né? Quarto ano, cores das flores. E as formas vai ter diversas, né? A matemática vai estar aí, a geometria vai estar participando, né, de como são cada coisa que compõe aquele ambiente. E em relação aos odores e sons. Ele coloca, né, que é saboroso o mingau. Então, entende que se o coelho, né, a lebre ia passando, ela sentiu o cheiro, né, delicioso do mingau. E o sabor aí, né, então fez com que chamasse a atenção da lebre. Então, o cheiro bom, o cheiro também do ambiente, né, do ar livre, um lugar limpo, né, da paisagem, a natureza. E sobre o som dos animais, o som dos pássaros, né? Não só tem lebre e sapo aí nesse local. Deve ter, então, ele vinha de uma festa. Lá no texto diz, né, que ele havia estado em uma festa. E na despedida, né, ele ganhou uma tigela de mingau. Então, nessa festa, provavelmente, havia uma festa com outras espécies de animais. Então, que animais será que teriam fora isso? Que sons, né, seriam possíveis ser ouvidos nesse espaço? Terceira questão. Até que limite a lebre e o coelho teriam que disputar a corrida? Então, a lebre aí, ela teria que pegar o quê? A tigela, né? Enquanto ela pegasse a tigela, estava bem, porque ela queria comer, estava morrendo de fome. Não foi para essa festa, né? Perdeu a oportunidade de se alimentar. Então, quem conseguir pegar primeiro, come todo. Poderia ter pensado diferente, né? Guardando, vamos dividir o mingau, né? O que é que você acha? Talvez o sapo pudesse na hora não querer, né? Porque normalmente a pessoa fica um pouco egoísta, quer comer sozinho, mas quem sabe meio a meio para cada um, tava tudo resolvido. Não, pensaram assim e acabaram se dando mal. Porque o sapo também acabou pegando, né, o que tava colado lá na árvore, diferente do que tava na tigela. Mas enfim, eles, né, conseguiram comer. E o sapo, com um ponto de referência horizontal ou vertical? Então, lá na quarta questão diz assim: a lebre se preocupou com um ponto de referência horizontal ou vertical? Ela se preocupou? E o sapo se preocupou? Quem se preocupou mais? Quem teve uma ideia mais... quem foi mais sábio, né? Ele sabia que não conseguia pegar a tigela corrente, porque era devagar, mas ele teve aí uma compreensão dentro dessas referências aí. Então, quem foi que teve essa referência?
A lebre seguiu o caminho direto, ela seguiu horizontal ou vertical. O sapo aí teve uma ideia que dentro dessa horizontal e vertical, o mingau ia parar e ele ia conseguir comer. Então vamos pensar e colocar. Sexta questão. Qual o caminho que a lebre e o sapo deveriam fazer? Então, que caminho eles dois deveriam seguir para que eles conseguissem pegar a tigela com o mingau? Qual o caminho que o sapo fez? Então, o sapo teve uma ideia. Então, que caminho ele fez para se dar bem? Qual foi a sua estratégia no seu caminho? Colocou água lá, lembra? Sabia que ia seguir. Quando chegasse no tronco da árvore, ó, o mingau ia parar e a tigela ia seguir vazia. Então, volta lá e revê essa parte. Qual das duas personagens, a lebre ou o sapo, você acha que conhecia melhor o espaço onde estavam? E por quê? Então, a lebre sabe que é muito ágil, mas em relação ao espaço, entender que não era muito rápida, mas que tinha uma oportunidade. Quem teve mais esse entendimento? Quem conhecia melhor o espaço? A lebre ou o sapo? Então, você vai colocar, né, essas questões, né, as respostas das questões da página 210 sobre esse conto muito interessante lá no caderno de geografia. E na próxima aula, vocês vão entender por que o Projusto trabalhou esse conto. Olha, trabalhou horizontal, vertical, esquerda, direita, espaço. Isso tem a ver com o nosso próximo assunto. Aguardem.